Te louvamos, Pai, te agradecemos. Nós cantamos esses hinos, esses louvores ao Senhor. Pedimos que o Senhor receba-o como sendo a nossa oferta. E pedimos que nesse instante o Senhor fale conosco através da Tua palavra. A Escritura, esse livro santo que o Senhor nos deu à nossa vida. Nós sobrevivemos das palavras que saem da Tua boca e não do pão desse mundo. Então nós clamamos para que o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo, Ele alimente o nosso coração através das palavras da Escritura Sagrada. Pedimos também a iluminação do Teu Santo Espírito, que Ele seja o grande professor essa noite, instruindo o nosso coração na Tua verdade. Nós pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero lhes convidar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e nós vamos introduzir com esse versículo aqui. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, sendo que a ênfase daquilo que eu quero falar essa noite está na segunda parte do verso 11. Então diz assim, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então quero chamar a sua atenção para essa última frase, no verso 11: pois não lhe ignoramos os desígnios. O tema da nossa meditação, irmãos, essa noite está projetado aí, e vocês podem acompanhar. O tema é esse: nosso inimigo, seus desígnios e nossas armas. Eu queria começar mostrando para vocês duas obras de arte. A primeira já está aí, volta a anterior, por favor, Gabriel, volta a anterior, essa aí. Então a primeira obra é essa obra ela é chamada Satanás, né? Muito sugestivo o nome. Ela é de um francês chamado Jean-Jacques Fréchet, século XIX, e ele faz parte de uma tradição chamada romantismo negro francês. Tem alguns autores franceses que fazem parte dessa tradição. Talvez mais conhecido de vocês seja a Mary Shelley, que é autora do Frankenstein. Ela faz parte dessa tradição um pouco mais mórbida. E essa escultura ela tem 30 centímetros e aparece assim o capiroto pensativo, né? Vocês estão vendo, né? Meio pensativo e com asas assim que lembram asas de morcego. Então tem toda uma tradição de literatura que gira em torno dele. Mas a segunda é mais interessante, eu achei até mais engraçada. É uma obra do século XVII, da Itália, um homem chamado Guido Reni. E o título dessa obra é São Miguel derrotando o demônio. Então o anjo ali em cima seria Miguel o arcanjo. Aí vocês estão vendo que ele está com uma corrente nas mãos. Isso é uma referência a Apocalipse capítulo 20, o diabo sendo acorrentado por 1000 anos. E essa obra assim, ela produziu um grande espanto na Itália, na época em que ela foi tornada pública, por causa da beleza. Vocês estão vendo os detalhes, as formas, né? É uma típica obra renascentista. Mas o que chamou a atenção de todos mesmo foi o rosto de Satanás. Não sei se dá para vocês verem tão bem, mas esse homem, o Guido Reni, ele foi perseguido por um cardeal católico chamado Giovanni Battista Pamphili. E esse cardeal Pamphili, ele viria a se tornar papa no futuro, o Papa Inocêncio X. E ele perseguiu muito esse artista. Ele perseguiu, falava mal dele, criticava ele publicamente. E o Pamphili era muito magoado com ele por conta disso.
E aí, quando ele fez essa obra, ele pintou o rosto de Satanás. Pode colocar a próxima imagem. E aí nós descobrimos quem foi a pessoa que ele colocou no rosto de Satanás. É o referido Papa Inocêncio X. Ele colocou como se fosse a face do diabo que estava sendo pisoteada pelo arcanjo Miguel. Isso evidentemente produziu Roma quase veio abaixo, né, por causa disso, e todo mundo foi questionar ele porque que ele tinha feito isso. E aí eu anotei aqui as palavras dele. Ele disse assim: é verdade que nunca pude encontrar a beleza do paraíso, mas vi sim o rosto do diabo. Ele é como eu pintei, portanto não mudo. Então para ele, assim, quando ele pensava no diabo, primeira pessoa que vinha à mente dele, Inocêncio X. Então eu vou jogar a face desse homem na cara do capeta. Então, meus irmãos, um dos fatos mais preocupantes da vida cristã é que nós temos um inimigo sobrenatural, cujo objetivo dele é usar tanto a dor como o prazer para nos deixar cegos, estúpidos e infelizes. Esse é um dos grandes perigos e uma das grandes tristezas da nossa vida cristã. A Bíblia o chama de Satanás, sedutor, traidor, Deus desse século, antiga serpente. A Bíblia tem diversos nomes para ele. Outro fato profundamente triste é que as pessoas não convertidas, elas estão numa espécie de prisão espiritual, seguindo o inimigo das nossas almas, sem ter a menor noção disso. Esse é um outro fato terrível e assustador. Essas pessoas de modo despercebido, elas vão marchando inconscientes para a destruição, para a perdição, para o inferno, e elas sequer notam. E é por isso que é importante a gente falar a respeito desse assunto. Deus, na sua soberania, Ele decidiu santificar você através de uma luta espiritual. Deus quis fazer dessa forma. Eu já disse isso aqui várias vezes para vocês, que se Deus quisesse simplesmente que nós adorássemos Ele perfeitamente, que fôssemos as pessoas mais puras do mundo, Ele convertia o nosso coração, e assim que nos convertesse, Ele nos levava logo para o céu, estava tudo resolvido. Mas o Senhor, na sua soberania, no seu plano eterno, Ele escolheu santificar a sua vida através de uma grande batalha espiritual, em que você está 24 horas por dia sendo assediado pelo maligno. E Ele nos deu a sua palavra como uma espécie de manual de guerra. Na palavra de Deus nós encontramos as estratégias do inimigo, nós encontramos a sua agenda, nós encontramos o seu método, o seu modo de ação, ou nas palavras de Paulo do verso que acabamos de ler, nós encontramos os seus desígnios. E o nosso objetivo essa noite é pensar um pouco a respeito desses desígnios. Na verdade, eu fiz uma espécie de resumo daqueles que eu considerei principais, porque são diversos. E a nossa oração, irmãos, essa noite por vocês é que Deus faça da sua igreja um grupo de guerreiros muito poderosos, ou nas palavras do salmista, que Ele treine as nossas mãos para a guerra e prepare os nossos dedos para a batalha, para nós termos triunfo nessa grande batalha espiritual. Então eu separei aqui 9 desígnios. Então nós vamos olhar esses 9 desígnios, vamos passar por eles um pouco superficialmente, e depois nós vamos falar sobre as armas que Deus colocou à nossa disposição para a gente encarar o nosso inimigo e batalhar contra os desígnios dele. O primeiro deles está aí, nós chamamos de mentira. Vamos para João capítulo 8, verso 44, e aqui nós vamos observar nas palavras do Senhor Jesus, a primeira forma, o primeiro desígnio que o inimigo tem usado para atacar o povo de Deus e para atacar os incrédulos também, é a mentira. João 8,
O verso é o 44, e aqui nós estamos citando diretamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então João 8,44 afirma assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a primeira forma pela qual o inimigo ataca o povo de Deus é com mentira. E esse caráter mentiroso do inimigo das nossas almas é revelado no primeiro livro da Bíblia. Ele se aproxima de Eva, do jardim do Éden, usando mentiras, frases do tipo: é assim mesmo que Deus disse, é certo que não morrereis, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E aqui em João 8,44 nós descobrimos nas palavras de Jesus: não há verdade nele, não há verdade alguma. Ele mente para você a respeito de Deus, ele mente para você a respeito da vida, ele mente para você a respeito da eternidade, ele mente para você a respeito daquilo que é prazer, daquilo que é bom, daquilo que é problema. Nós poderíamos dizer que o inimigo das nossas almas, irmãos, é a essência da falsidade e do engano. E ele usa o engano, especialmente o engano religioso, para conduzir pessoas à perdição eterna. Então esse é o seu primeiro desígnio, a mentira. Ele mente para você, ele faz você acreditar em coisas que estão em oposição à verdade de Deus. O segundo desígnio nós chamamos de cegueira. E vamos para 2 Coríntios capítulo 4, ler o versículo 4. Segunda Coríntios 4, verso 4. Ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui o autor sagrado está falando de duas atividades do nosso inimigo. A primeira é cegar a sua mente, e a segunda é esconder a verdade. Ele nos impede de ver que há beleza no evangelho. Não sei se você percebe isso, mas tem uma distinção entre os fatos do evangelho e a beleza do evangelho. Os fatos do evangelho podem ser entendidos por qualquer pessoa. Uma pessoa pode até compreender os fatos do evangelho e ainda assim está perdida. Ela pode compreender que ela é pecadora, ela pode compreender que ela necessita ser salva, ela pode entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ainda assim ela permanecer apenas nesse campo, no campo do conhecimento. Ela sabe os fatos do evangelho, mas a conversão verdadeira ocorre quando não somente uma pessoa conhece os fatos do evangelho, mas vê beleza no evangelho, vê isso como sendo algo precioso, vê isso como sendo algo desejável. A pessoa ouve a mensagem do evangelho e diz assim: eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha vida, eu quero ter essa experiência, eu quero ter essa entrega, eu quero viver essa mensagem, eu quero experimentar esse Deus. Então veja que a atitude do inimigo das nossas almas é muito mais sutil do que a gente pensa. Ele não apenas quer que você saiba, ou ele tem uma preocupação que você simplesmente conheça os fatos da fé, mas que a fé se torne algo precioso. Eu creio, irmãos, que esse é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando na igreja de Deus hoje. Eu já tenho repetido isso muitas vezes aqui para vocês. Nós temos um povo de Deus que conhece os fatos do evangelho. Nós temos o povo de Deus que conhece a história bíblica, que sabe até falar muito bem, com uma certa segurança, sobre aspectos bíblicos e teológicos, mas não brilha,
aquilo não impressiona, aquilo não cativa, aquilo não emociona mais. Então é possível você conhecer os fatos do Evangelho e ainda assim permanecer com o seu coração duro. E ele está falando que essa atividade é a atividade essencial do inimigo nos incrédulos, mas isso também se expande para o povo de Deus. Você conhecer os fatos a respeito de Deus, mas a pessoa de Deus não brilha nos seus olhos. E muitas pessoas estão sofrendo esse tipo de ataque, esse tipo de desígnio, esse tipo de estratégia, e elas nem percebem isso. Então o inimigo das nossas almas, ele não vai fazer oposição de você vir à igreja, ele não vai criar problemas necessariamente para você não chegar aqui aos domingos. Se você passar a sua vida inteira vindo a uma igreja evangélica, cultuar semana após semana, e ele conseguir com que várias coisas ou pessoas se tornem barreiras que impedem que a luz do Evangelho brilhe nos seus olhos, que isso cative a sua vida, que você molde a sua vida a partir disso, ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu. Então esse é o segundo desígnio dele, a cegueira espiritual. A terceira eu chamei de dissimulação, e eu queria lhes conduzir ainda em 2 Coríntios, agora para o capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios 11, o verso é o de número 13. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Ele fala assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A próxima tática dele é a dissimulação. Paulo está falando aqui de algumas pessoas que estavam se passando por apóstolos de Cristo sem ser. Então vocês percebem que essa ideia de alguém se levantar se proclamando apóstolo não é uma coisa do nosso tempo. No tempo de Paulo já existia pessoas que, além dos 12 e Paulo, estavam se levantando e dizendo: eu sou apóstolo, eu sou enviado por Cristo, eu sou digno de ser tratado como apóstolo, como Paulo e os outros o são. Isso não é uma coisa nova. E essas pessoas, ao longo da história da igreja, eles têm se filtrado no meio do povo de Deus, ensinando o que Paulo fala lá em 1 Timóteo 4:1, doutrinas de demônios, coisas que as pessoas querem ouvir. O Senhor Jesus falou que essas pessoas, eles são como lobos em pele de cordeiro. Em Atos capítulo 20, versículo 30, o apóstolo Paulo falou assim: de entre vocês, do meio de vocês, surgirão lobos vorazes que tentarão destruir o rebanho. Então é como se no próprio meio do povo de Cristo se levantassem esses obreiros fraudulentos, dizendo aquilo que eles não são, trocando a mentira pela verdade, se passando por ministros da justiça, quando na verdade estão ali a serviço do inferno, da maldade, da perdição, do inimigo das nossas almas. E esse é o trabalho dele. Então o trabalho dele é dissimular a verdade. O trabalho dele é misturar a verdade com mentira. Você não vai ver normalmente um falso apóstolo xingando Jesus. Você não vai ver ele falando mal da Escritura. E esse é o grande quê do erro religioso. É porque ele mistura a verdade com mentira. E só o discernimento de Deus através da Sagrada Escritura que pode nos livrar desse tipo de gente. Porque se isso não acontecer, toda a nossa devoção a Deus se tornará em pura estupidez. Grave isso, irmãos. Olha, é com muita tristeza que a gente fala isso, mas tem sido o retrato da nossa geração.
multidões e multidões de pessoas enganadas, que pensam que estão adorando a Deus, mas na verdade estão sendo estúpidas, infelizmente. E esse é um dos trabalhos do nosso inimigo. Número 4, sinais e maravilhas. Aqui é que a coisa complica mesmo, viu? Sinais e maravilhas é uma outra estratégia. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. E aqui nós vamos ver os sinais e as maravilhas como sendo mais um dos desígnios do nosso inimigo. 2 Tessalonicenses 2,9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora veja esse versículo 11 como é intrigante. Isso aqui deixa o nosso coração assim apertado. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, como esse texto é um texto atual. Então, primeiro ele está falando que uma das maneiras do inimigo enganar as pessoas é através de sinais e maravilhas. Esse texto aqui, evidentemente, é um texto profético, é um texto que fala do futuro. Esse iníquo que é falado aqui no versículo 8 é o anticristo. No entanto, se você olhar no versículo 7, você vai ver que Paulo fala que esse anticristo, pelo menos o espírito dele já está agindo hoje. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, Paulo, embora fale desses eventos do anticristo como sendo algo futuro, ele diz que o espírito, isto é, a agenda, o modus operandi do anticristo já está acontecendo hoje. Paulo está dizendo que essa ideia de sinais, maravilhas, prodígios já estão acontecendo hoje, ele já está vivo no nosso tempo. E aqui é um grande problema para aquelas pessoas que têm a mania de usar sinais e maravilhas como sendo a validação de um pregador ou de uma doutrina. Esse é o problema, porque você pode ir a um lugar onde o engano, o erro, a heresia está sendo ensinado, e lá acontecer curas, sinais, maravilhas, coisas grandiosas que deixam todo mundo de cabelo em pé. Mas isso não significa necessariamente que isso vem de Deus. O texto está falando claramente que o inimigo usa essas coisas para seduzir as pessoas. E Deus, na sua soberania, e aqui é o ponto que é intrigante para a gente, o texto diz que por causa desse comportamento, por causa dessa infantilidade, por causa dessa disposição de querer validar a verdade de Deus a partir de sinais e maravilhas, Deus permite que essas pessoas continuem nesse caminho, Deus permite que essas pessoas continuem sendo enganadas, Deus permite que elas continuem no erro, para que no final elas sejam condenadas. Isso é grandemente intrigante para a gente, mas completamente bíblico. Então, irmãos, sinais e maravilhas não são critério para validar um pregador ou uma doutrina. A validade vem da Escritura, a validade vem daquilo que está escrito. Se não está aqui, se não tem nada a ver com o que está escrito, não é de Deus. Aconteça o que acontecer. Aqui nós ficamos bem esclarecidos que todas essas coisas podem ser promovidas pelo diabo, e tem sido promovido, e levado milhões de pessoas ao engano.
Jesus falou que no último dia, Mateus capítulo 7, verso 22, ele diz que nos últimos dias as pessoas irão vir a ele e dizer: Senhor, no teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então fica muito claro que sinais e maravilhas tem sido uma estratégia poderosa do inimigo para conduzir as pessoas ao engano e à perdição espiritual também. Número 5, tentação. Tentação é um outro método, é um outro desígnio, faz parte da agenda do inimigo das nossas almas. A essência da tentação, nós poderemos dizer que é o inimigo das nossas almas instigando o nosso coração para a gente abandonar a dependência de Deus. Se fosse para definir todas as tentações, elas cabem nessa frase: o inimigo instigando você para você abandonar a dependência de Deus, você se tornar independente, você tentar resolver as coisas do seu jeito. O inimigo sempre tenta trabalhar para mostrar que do jeito de Deus é muito cansativo, é muito sofrível e às vezes demorado demais. E por isso você tem que buscar resolver as coisas do seu jeito. Lembra do encontro de Jesus com Satanás no deserto, quando ele apresentou Jesus dizendo: transforme essas pedras em pães. Ele estava instigando Jesus a fazer isso. Pare de depender de Deus, pare de esperar o Pai. Você já está há 40 dias esperando que o Pai te dê comida e Ele não fez nada. Então abandone essa dependência de Deus e resolva o problema da sua fome do seu jeito. Depois ele viu que não deu certo, ele faz uma outra proposta: se jogar lá do pináculo do templo, porque está escrito que os anjos vão segurar na sua mão. E aqui ele distorce a Bíblia e ele propõe para Jesus uma espécie de um ministério triunfante. Jesus meio que tem um portal de entrada muito grandioso para aparecer em Jerusalém como Messias, ele caindo lá de cima e os anjos segurando ele. Ele viu que não deu certo, depois ele oferece para Jesus um reino, sem cruz, sem sofrimento, dizendo a ele: basta você se prostrar e me adorar. Essa é a estratégia, irmãos. Abandonar a dependência de Deus, abandonar o esperar no Senhor, você se revoltar contra a providência de Deus com aquilo que Ele tem feito acontecer na sua vida, e você procurar sair do seu problema do seu próprio jeito. Ele tem feito isso com Judas Iscariotes, ele fez isso com grande sucesso. E eu queria chamar a sua atenção para uma referência em 2 Coríntios capítulo 11, que fala muito a respeito disso. Queria que você abrisse comigo 2 Coríntios capítulo 11. Olha que versículo significativo, irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, ele fala assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sabe, em outras palavras, o que ele está dizendo é que o inimigo nos tenta para nos desviar da devoção a Deus. Ele trabalha para que o nosso relacionamento com Deus seja interrompido. Ele opera para que a nossa alegria não esteja em Deus e nas coisas de Deus, mas nas coisas desse mundo. E ele opera para que a nossa esperança não seja mais a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas simplesmente as coisas desse mundo. E ele faz isso corrompendo a nossa mente, fazendo a gente pensar de uma maneira diferente daquela que é revelada na Escritura. Então isso é o papel da tentação: abandonar a dependência de Deus, abandonar o esperar no Senhor, e você tentar se tornar o Deus da sua própria existência, assumindo a sua grande independência. Número 6, próxima, eu chamei de expoliação da palavra. Com expoliação quero dizer roubo. Marcos capítulo 4, vamos abrir, irmãos, a Bíblia. Alguns meses atrás eu até preguei
nesse texto aqui na nossa igreja. Marcos capítulo 4. O contexto aqui é a parábola do semeador, que todos vocês conhecem bem. E aí Jesus vai contando sobre cada tipo de solo. E no versículo 4 ele fala de um tipo característico de solo. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Logo depois ele vai interpretar essa parábola, e falando desse versículo, ele a interpreta no verso 15, dizendo as seguintes palavras: são estes os da beira do caminho, onde a palavra de Deus é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Preste bem atenção aqui na sequência. Enquanto a palavra é pregada, eles ouvem, e enquanto ouvem, o que acontece? O inimigo rouba. Então veja, enquanto você ouve, então nós poderíamos dizer que essa ação do inimigo, ela acontece dentro da igreja, está acontecendo nesse momento com você. Você já parou para pensar que enquanto nós estamos cultuando ao Senhor, Satanás está no meio de nós, e trabalhando para que imediatamente, tão logo você ouviu a mensagem, você ouviu as frases da pregação, haja um bloqueio no seu coração para não chegar aqui. E ele usa distração, descrença, desinteresse, aversão pelo pregador. Ele usa todo tipo de estratégia para que imediatamente, tão logo você ouça, você despreze a palavra de Deus e ela não chegue ao seu coração. Isso é uma coisa tão relevante, irmãos, porque ele age dessa maneira por odiar a fé que a palavra de Deus produz. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, você cresce em fé, a sua fé amadurece, você confia mais no Senhor, você se aproxima mais dEle, e Ele odeia que isso aconteça na sua vida. E a estratégia é essa: enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, Ele rouba, para impedir a sua fé, e você não crescer. A Sagrada Escritura tem uma preocupação tão grande com isso, que em 1 Tessalonicenses capítulo 3, vamos lá olhar. Eu sei que hoje eu estou fazendo um pouco diferente, né? Manejando vocês de uma referência a outra, mas tenha um pouquinho de paciência aí, por favor, porque são coisas tão importantes. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, veja como a Sagrada Escritura, irmãos, tem uma preocupação tão relevante com isso. Paulo diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então veja que Paulo tinha essa preocupação com esses irmãos da igreja de Tessalônica. O medo dele é que esses irmãos, diante da ação espiritual, esses irmãos perdessem a fé, e todo aquele trabalho de evangelização fosse perdido. Lembra que o apóstolo Paulo pregou nessa cidade, fundou essa igreja, mas por causa da perseguição, foi ele pregando e já tendo que fugir, e ele ficou preocupado: como é que ficaram aqueles irmãos? E a perseguição? Será se eles estão perseverando? Será se eles continuam? E ele diz que, já preocupado, com o coração pesado a respeito disso, ele mandou alguém lá: vai lá, veja como é que eles estão. E ele diz que o medo dele é que, por conta do peso da provação, a fé sumisse e todo aquele trabalho de evangelização fosse perdido. Espoliação, roubo de fé. Esse, irmãos, é o desígnio do inimigo: não fazer você crescer,
roubar de você as oportunidades de maturidade espiritual, e você permanecer na mesma, sem crescer espiritualmente. Número 7, próxima estratégia, o assassinato, que nós vamos a Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, verso 10. Está escrevendo para uma igreja muito sofrida, uma igreja chamada, que ficava na cidade de Esmirna. E aí ele diz no versículo 10 o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estratégia é o assassinato. O inimigo tem matado cristãos. Ele mata cristãos. Eu li uma estatística que só no século 20, aproximadamente 70 milhões de cristãos morreram só por serem cristãos. No século 21, diz que mais de 300 cristãos são mortos por dia, só por serem cristãos. Assassinato é uma das suas estratégias. Ele tem sede de sangue. E se ele não estivesse na coleira de Deus, aqui usando as palavras de Lutero, ele já teria devorado todos os cristãos. Ele não queria que nenhum de nós mais estivesse no mundo. E o escritor João fala disso aqui. Ele fala que alguns, por causa de Cristo, seriam jogados no cárcere. E quando ele diz ser fiel até a morte, é porque ele está dizendo que, incluído nesse cárcere, não era só um aprisionamento, havia um risco real de morrer. E a história prova que isso tem sido a sorte de muitos de nossos irmãos. Então ele usa o assassinato, ele ataca o povo de Deus com perseguição. Irmãos, às vezes nós superestimamos muito a perseguição religiosa, e eu creio que muito disso tem a ver com essa abundância de literatura a respeito dos mártires. E de fato, assim, a literatura dos mártires é uma coisa que faz muito bem para a nossa fé. Nós lemos os nossos irmãos lá no Coliseu, resistindo e morrendo, cantando louvores ao Senhor, crianças que não tinham medo de morrer por Jesus, e quando nós lemos isso, o nosso coração se enche de alegria. Esse é um lado da questão. O outro lado da questão é que, quando a perseguição é repetida, intensa, ininterrupta, isso mata a igreja. É só você pensar na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte há cristãos, mas não existe mais o testemunho público da fé cristã, por causa de uma sequência de décadas e décadas e décadas de tentativa de destruir a fé cristã. Isso aconteceu na Coreia, está acontecendo na Coreia do Norte, tem acontecido na China e em diversos países. E essa tem sido uma atividade do inimigo das nossas almas. Perseguição religiosa, aprisionamento, multa, assédio por parte do Estado e morte, para prejudicar a expansão do Evangelho. Número 8, eu chamei de oposição ao evangelismo, missões e edificação. E vamos olhar 1 Tessalonicenses 2 e ver como esse princípio se expressa. 1 Tessalonicenses 2, verso 17. Veja também que é um outro versículo bem intrigante. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás barrou o caminho,
Então veja aqui, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo. Eu quis visitar vocês, estava sentindo saudade de vocês, planejei por 2 vezes ir até vocês, estar com vocês, cultuar, servir a Deus, evangelizar, pregar, discipular. E por que eu não cheguei aí? Porque Satanás barrou o caminho. Satanás impediu a evangelização, a edificação, o trabalho missionário. Ele odeia o evangelismo, ele odeia o discipulado, e ele lança todo tipo de obstáculo para que essas coisas não ocorram, inclusive impedindo missionários, pregadores, cristãos, de chegar até certas pessoas, de levar a palavra até certas pessoas. Há pouco tempo, uma irmã de nossa igreja estava tentando acompanhar uma pessoa, ela veio me dizer isso, pedir oração. Pastor, eu marco com a pessoa, toda vez que a gente chega no dia, no horário da gente se encontrar para orar e ler a Bíblia, acontece alguma coisa, toda semana acontece uma coisa. Eu estou meses e meses tentando marcar, e na hora sempre tem um imprevisto. Paulo fala a respeito disso, a ação do inimigo das nossas almas para prejudicar a edificação, o evangelismo e o trabalho missionário. Em último lugar, a acusação. Vamos para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse texto aqui é um texto futuro, é um texto que nós estamos aguardando seu cumprimento ainda, mas ele fala de um ministério do inimigo nos dias de hoje. Ele é o acusador. Apocalipse 12 está dizendo que a derrota dele é certa, mas o ministério de acusação dele está acontecendo hoje. O texto diz dia e noite. Você consegue imaginar isso? Dia e noite, 24 horas, sem interrupção, acusação. Lembra do que ele fez com Jó? Na conversa dele com Deus, ele acusou Jó de ter uma fé interesseira. Disse: esse Jó aí só te obedece porque tudo que ele toca vira ouro. Tem dinheiro, tem família, tem posse, ele tem tudo. É claro que ele vai te louvar. Tira tudo dele que tu vai ver que ele blasfema. É esse ministério, acusando diante de Deus, acusando na sua consciência também. Tem uma diferença entre a persuasão do Espírito Santo e a acusação de Satanás. A persuasão do Espírito Santo é algo bom, produz tristeza, mas é bom, porque a persuasão do Espírito Santo conduz a gente ao arrependimento. A persuasão do Espírito Santo leva você à cruz, aos joelhos, a se dobrar diante de Jesus. A acusação de Satanás leva você a fugir de Deus, ficar longe, ficar com vergonha, com medo de orar. Essa é a acusação dele, e esse é o ministério dele. Pois bem, meus irmãos, eu quero, para a gente finalizar, apresentar alguns conselhos para vocês. Diante de todos esses desígnios que temos falado, nós temos alguns conselhos que eu quero compartilhar com vocês, lendo todos juntos alguns versículos que eu separei, e logo depois nós vamos orar ao Senhor. Então, já que o nosso inimigo é desse jeito, cheio de estratagemas, desígnios, o que é que nós temos que fazer? Quais são as nossas armas? A primeira delas que eu menciono é essa que tem aí: mantenha-se firme em Cristo para vencer a guerra espiritual. Nós precisamos do Senhor Jesus para vencer essa batalha, e eu separei alguns versículos aqui para a gente ler juntos. Eu gostaria que todos nós, em uma só voz, pronunciássemos esse versículo. Pode colocar o primeiro aí, que está em Hebreus capítulo 2, versículo 14, leiamos juntos.
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder sobre morte, isto é, o diabo. Então ele diz que pelo fato de Jesus ter tido pele, carne humana, corpo humano, ele venceu o diabo, e ao se fazer humano, e hoje pelo fato da gente estar ligado a ele, essa vitória que ele teve sobre o inimigo é nossa também. É isso que o autor de Hebreus está tentando ensinar. Segunda referência, Colossenses capítulo 2, versículo 15, pode projetar aí por favor. Já tem a referência? Está devagar, né? Vamos lá. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele está dizendo que os poderes e as autoridades foram despojados. A palavra despojar aqui significa tirar a armadura. Então na cruz de Cristo, o inimigo das nossas almas foi desarmado. Ele não pode mais atuar na nossa vida como ele atuava antes. Tem mais uma passagem que agora é Apocalipse capítulo 20. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Essas três referências, irmãos, em conjunto, elas estão dizendo o seguinte: que Jesus já deu um golpe definitivo no inimigo. Na cruz de Jesus, o Messias, o ungido, o filho da mulher, como diz Gênesis capítulo 3, já pisou a cabeça da serpente. E quando nós nos convertemos a ele, automaticamente nós participamos dessa vitória. Essa vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o mal, ela passa a ser nossa. E tudo que nós temos que fazer hoje é permanecer em Cristo, através de fé, de relacionamento com Ele, para que a gente sinta os efeitos dessa vitória dentro da nossa vida dia após dia. Então isso é o que eu quero dizer com mantenha-se firme em Cristo para vencer a guerra espiritual. Você lembrar que Cristo já derrotou, a vitória do inimigo já está decretada, ele está apenas lançando as suas últimas cartas, e pelo fato de você estar em Cristo, Cristo tê-lo vencido, e você está nele, você não precisa ter medo dele, você pode resisti-lo, você pode vencê-lo, você pode ter vitória, porque Cristo te fez participante da vitória dele. Segundo conselho, eu chamei de resista ao diabo. O diabo é para ser resistido. Como resistir ao diabo? Tem muita confusão, né, nos nossos dias, como a gente resiste o diabo. Tem gente que acha que você tem que resistir o diabo amarrando o diabo. Diz, eu amarro você, o diabo. A Bíblia nunca mandou você amarrar o diabo. A Bíblia diz para você resistir, para ele fugir. Você quer o diabo amarrado perto de você? Não vai querer isso. Ele diz, resista. Outros querem colocar o sal grosso. Não coloca sal grosso que o diabo vai embora. Irmão, isso é macumba, viu? Isso é coisa de umbanda, de candomblé, essas coisas que estão entrando aí nas igrejas. Vai colocar um copo d'água ungida. Essas coisas, irmãos, elas não têm influência alguma no mundo espiritual. Tiago 4,7, vamos ler. Primeira referência aí, todos juntos, leiamos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo é para ser resistido. Você tem que resisti-lo, tem que ser enfrentado. E a próxima referência diz para a gente como deve ser esse enfrentamento. Apocalipse 12:11, veja aí como é esse resistir. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram,
diante da morte, não amaram a própria vida. Aqui está a explicação de como você resiste. Como é que você resiste? Primeiro, abraçando o triunfo de Cristo. É isso que o autor quer dizer com essa expressão: venceram pelo sangue do Cordeiro. Como é que o sangue do Cordeiro nos faz vencedor? O sangue do Cordeiro nos faz vencedor à medida que nós abraçamos o triunfo de Cristo na cruz, aquele triunfo que acabamos de ler em Colossenses 2,15. Você abraça aquele triunfo de Cristo como sendo seu, e é daí que você tem a vitória sobre o inimigo. Segundo, ele diz, o apego pela palavra, a palavra do testemunho que deram, é assim que você resiste o diabo. E a outra coisa, ele diz, diante da morte, não amaram a vida. Isso é, você não teme o sofrimento, você não teme pela sua própria vida, você não teme pelo que pode acontecer com você nesse mundo, porque a sua vida está nas mãos de Deus, você confiou o seu destino ao Senhor. É assim que você resiste o diabo. Então essa é a maneira, esse é o modo bíblico. Então, meus irmãos, esse é o segundo conselho, resistir ao diabo. O terceiro, eu coloquei vida de oração, orar. E aí nós temos 3 versículos em Efésios capítulo 6, diz aí, vamos ler juntos: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Com isso em mente, estejamos atentos, perseverem na oração por todos os santos. Veja quantas vezes, irmão, ele disse oração, perseverança, súplica. Ele diz orem no Espírito, perseverem. Ele diz que esse é o meio da gente vestir a armadura de Deus. A armadura de Deus para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Veja novamente o termo ciladas. Paulo tinha usado a palavra desígnios, é a mesma coisa, é aquelas estratégias, escusas, mentira disfarçada de verdade. Como a gente vai estar pronto? Vestindo a armadura de Deus através da oração. Então você quer ter vitória sobre o mal, você quer ter vitória sobre o pecado, você quer ter vitória sobre o maligno? Ore muito, interceda muito, glorifique a Deus, jejue, se consagre diante de Deus. É só assim, irmãos, que nós temos vitória. Jesus deu um exemplo disso em Lucas capítulo 22, que é a próxima referência que nós temos aí para os irmãos verem. Vamos ler. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Veja Jesus alertando Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar você. Você vai passar por uma grande provação, uma provação de origem maligna, e o que Jesus fez? Eu orei por você. Veja, irmãos, é Jesus dizendo para a gente o que nós temos que fazer: orar por nós, orar pelos nossos irmãos. Você está vendo pessoas sofrendo, passando por profundas tribulações? Ora, clama, interceda por essas pessoas, para que a fé delas não desfaleça. O exemplo também de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Livra-nos do mal. Essa palavra mal, ela pode tanto ser compreendida como malignidade, como maligno. A palavra suporta as duas traduções. Poderia ser tanto traduzido como a maldade, como também o maligno. E eu creio que o autor, dirigido pelo Espírito Santo, deixou aqui essa ambiguidade na língua grega propositalmente, porque ele está falando das duas coisas. Está falando que nós temos que orar ao Senhor para sermos livres da maldade, do pecado, mas também do próprio maligno, do ser maligno, do anjo caído.
Talvez, irmãos, nesses versículos que nós lemos, esteja a explicação para a nossa grande fraqueza, pelo fato de que nós temos desobedecido tanto ao Senhor, nós temos orado pouco, nós temos clamado pouco, nós temos intercedido pouco, e é por isso que o maligno vem nos peneirar, e simplesmente nós somos pegos despercebidos. Em último lugar, cuide de sua mente. E eu quero ler com vocês, todos juntos, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 ao 5, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu gosto dessa passagem. Ele está dizendo aqui onde reside a nossa batalha, onde ela acontece. Ele diz, ela acontece nos pensamentos, ela acontece nos argumentos. São pensamentos que se tornam como fortalezas dentro de nós, muros altos, que acabam impedindo que a verdade de Deus e a pessoa dele resplandeça no nosso coração. Essa, irmãos, é a estratégia, é o trabalho do inimigo: fazer a mentira se parecer com a verdade, fazer a desobediência se parecer com obediência, colocar uma possibilidade de prazer em que você desiste de Deus, ou que se apresenta como uma espécie de dor muito grande para você dizer não. E ele fala que essas coisas crescem dentro de nós, essas coisas se tornam como fortalezas dentro da gente, e esses pensamentos errados, eles são colunas que acabam moldando a nossa vida. E eu queria usar essa passagem aqui para dizer para vocês que Deus nos deu um termômetro muito poderoso e muito efetivo para você localizar essas muralhas que crescem dentro do nosso pensamento. Esse termômetro são as emoções. Suas emoções sinalizam quais são as muralhas de pensamentos que estão sendo construídas dentro de você. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que as reações que temos de humor, elas não surgem do nada. Por exemplo, quando você está com raiva, quando você está desencorajado, deprimido, ansioso, com autocomiseração, se sentindo muito irritado, com medo, é provável que essas emoções elas sejam os sintomas dos pensamentos que se tornaram muralhas dentro da sua vida. Em outras palavras, eu estou dizendo que essas emoções sinalizam que você tem acreditado em coisas erradas. Quem gosta de estudar, ler, trabalhar com aconselhamento bíblico, é uma das primeiras coisas que a gente aprende na matéria de aconselhamento bíblico. Porque certas emoções são tão fortes dentro do nosso coração? Porque nós estamos crendo em coisas erradas. E você pode usar esse termômetro tão poderoso que Deus te deu, para você identificar as muralhas que estão dentro do seu coração. Porque normalmente por trás de sentimentos alterados, desorganizados, eles acabam escondendo pensamentos errados. Você está crendo em algo que não deveria crer. Você está permitindo que certos valores que não são de Deus ocupem espaço na sua vida. E essa desorganização naquilo que você anda crendo produz sentimentos errados. E os sentimentos errados geram atitudes equivocadas, atitudes de pecado. Tem muita gente procurando tratamento psicológico para os seus próprios sentimentos.
E elas às vezes não percebem isso, que elas estão tentando tratar suas emoções sem identificar as crenças que estão formando as emoções. E Paulo aqui está dando o método para a gente. Paulo está dizendo que o grande desafio é você pegar todos os seus pensamentos e conduzi-los de uma forma cativa a Cristo. Você pegar todos os seus pensamentos e você moldá-los com a verdade de Deus. Isso vai organizar suas emoções. Isso vai colocar suas emoções dentro do patamar correto. E lembre-se, irmãos, que essa é uma das atividades do nosso inimigo. É criar essas fortalezas, instigar essas fortalezas de crenças equivocadas. E elas acabam moldando o nosso sentimento e capturando a nossa mente. Estamos numa grande guerra, irmãos. Onde é que você está nessa guerra? Você está consciente dessas verdades? Você está consciente desses desígnios? A minha oração e o meu desejo é que você tome consciência de todas essas coisas e você siga os conselhos bíblicos, dos textos bíblicos, para ter vitória sobre o inimigo das nossas almas, resisti-lo, vê-lo fugir. Que Deus te abençoe, para que você se aproprie da verdade de Cristo, da palavra de Deus, da oração, da vigilância. Que Deus te capacite a conduzir todos os seus pensamentos cativos a Cristo, e só assim você terá vitória contra o inimigo das nossas almas. Que Deus nos abençoe, amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo a graça e o auxílio dEle para essas coisas. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, ó Pai, essa noite, e diante, ó Deus, de um inimigo poderoso, astuto, que nos conhece, que nos investiga, tudo que nós podemos fazer, Senhor, é recorrer a Ti. E nós clamamos ao Senhor para que através da fé nós nos apropriemos dessa morte do Senhor Jesus Cristo, desse triunfo que Ele já teve na cruz sobre os poderes do mal, e que através da fé nós nos aproximemos do nosso Salvador, e que nós sintamos os efeitos dessa vitória na nossa própria vida, em que nós resistamos ao inimigo e vejamos-los fugir de nós, ó Pai, através do poder de Cristo. Mas também, Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos desperte para uma vida madura de oração, oração intercessória, de ações de graças, de súplica, de clamor, de gratidão. Que a oração, Senhor, seja o ar que nós respiramos, e através dessa oração nós sejamos capacitados pelo Senhor, fortalecidos em Ti, nós vejamos a beleza da Tua glória manifestada no Evangelho, e nós sejamos, ó Deus, conduzidos por Ti triunfantemente sobre o mal e sobre as suas cogitações. Nós clamamos ainda, ó Deus, por nossa própria mente. Nós pedimos que o Senhor nos ajude pelo Teu Santo Espírito a conhecer o nosso próprio coração e ver, ó Deus, essas muralhas que nós temos erguido, muralhas de pensamentos, de conceitos que acabam formando a nossa vida, afetando as nossas emoções e nos conduzindo às vezes a atitudes erradas. Permita, Senhor, que todos os nossos pensamentos sejam conduzidos cativos a Cristo. Pedimos a Tua misericórdia, Pai. Nós clamamos para que o Senhor nos faça vencedores através de Cristo Jesus, e em nome dEle que nós oramos, amém.